seja bem-vinda a mais um podcast do Movimento do Otimismo, onde a gente celebra quem faz a diferença. E hoje aqui nós temos na mesa, que somos 3 convidados especiais, Luísa, com 20 aninhos de idade, minha filhota, vai contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória com o esporte, com esses hábitos, né? Que foi obrigada a tirar, né, Lu? E hoje ela não é mais obrigada, ela faz por gosto. Também temos aqui a convidada Márcia Marinho, que usa a gastronomia e também utiliza dessa parte da saúde, o bem-estar, para poder viver, porque adora a vida, né? E o nosso convidado especial, nosso PT, né, de nós 3 aqui, que é o Nuno Aguiar, que no Brasil a gente chama personal training e aqui em Portugal nós chamamos de PT. Né? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui pela Lulu. Lu? Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa, filha da Camila Cavalcante. E é isso, como ela disse, eu fui meio obrigada nesse início, né, da academia, de esporte no geral, né? Então, a gente... Começou com a natação, que era obrigada a nadar, né? Porque a gente começa pela natação para sobreviver. E isso é muito importante. Temos crianças pequenas, ela já avó, você filhote, e começou pela natação. Eu fiz um pouco de tudo, né? Na verdade, fiz tênis, danças, muita coisa. Futebol fiz também. Ficava dando estrelinha no campo, mas você pode colocar na lista que eu fiz. Mas, assim, foi tudo sempre na obrigação. Mas depois eu consegui perceber que era importante, né? Pra eu, pelo menos, descobrir o que eu gostava. E aí, teve uma época que eu parei de fazer o tênis, as danças. Ficava só na natação. Na natação eu sempre fiz. E aí, depois eu comecei a fazer a academia. O personal lá no Brasil, eu odiava com todas... Ginástica, não foi? Ginástica já foi aqui. Já foi aqui? Essa aqui ainda tivesse sido lá. Aí eu fiz a academia lá, comecei a fazer o meu treino. E com o personal, né? Vamos falar com o Fernando Brandão. Exato. Sempre e não muito odiava obrigada. o Fernando Brandão, né, Luísa? Você odiava a musculação. Ele que me passava as coisas, né? Então, estavam todo no conjunto. Não, mas eu gostava muito dele, tô brincando. Mas aí, pronto, aí eu odiava. Aí vim pra Portugal. Em Portugal, eu comecei a fazer ginástica rítmica, que aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais de... Confiança. Confiança. Eu gostava mais dessa parte de esporte, queria fazer as coisas. Percebeu que gostava do coletivo também, Exato. Né? E aí, depois da pandemia, né, eu tive que parar a ginástica e não queria ficar sem fazer nada. Então, eu comecei a fazer o personal. Já tinha um hábito. Com 15 anos. Na altura, com 15 anos. Com 15 anos, exato. Aí, eu comecei o personal com o Nuno. E ainda não era a melhor coisa que eu achava. Mas aí, com ele foi me ajudando a progredir carga, Convencia, de certa forma. Exato. Aí eu... O carisma. Ganhei um certo prazer na coisa e começava a ver também o corpo mudar. Então, foi todo um processo que trouxe valores que para ela era importante, porque a Luísa sempre foi uma pessoa que... ela conversa com os quilinhos. Espera aí, não venha. Então, ela aprendeu que era importante não só um movimento, mas uma mudança de hábito. Até pelos exemplos que tinha em casa, né, Lu? Exato, com certeza. Eu via minha mãe correndo todo dia com o tio Toninho, meu padrasto. Eles iam correr. Meu irmão também nunca ficava em casa. Nunca parava em casa quieto. Surf, skate, essas coisas. Então, acaba, querendo ou não, a gente... pressionado motiva, né? Inconscientemente. Filha de peixe, peixinho é. Basicamente para isso. Nós não, para nós é filho de peixe, sabe nadar. Pronto, também pode ser. E Márcia, conta aí pra gente qual Bom, eu sou ligada em gastronomia, né? Boa, todos nós. Então dá pra ver que a gente gosta de comer, de beber, de cozinhar. Temos um restaurante no Brasil há 39 anos.
é na Serra do Rio de Janeiro, é Petrópolis, um lugar chamado Araras, restaurante Alvorada. Acabou de fazer 39 anos. Uau! É um senhor, um rapaz, muito jovem. E a gente sempre gostou de comer, de cozinhar, e tem que fazer essa parte física. Então, a gente no Brasil sempre tinha yoga no jardim do restaurante, a gente praticava, sempre fiz pilates, ia para academia, para o estúdio, como diz aqui, né? E, aqui fala o que? Ginásio. E lá academia. Então, a gente sempre teve uma parte que cuidava da parte física e gostava da gastronomia. Aí viemos morar em Portugal. Aí já viu, né? Mais comida gostosa, mais bebida gostosa. Aí fomos procurando um espaço. Aí, para fazer alguma coisa física. Ah, e você chegou nele por uma indicação minha. Exatamente. Eu tinha esquecido Você indicou. Sem te conhecer. Sem conhecer. A minha filha que te conheceu. Pela padaria, fala da padaria. Porque ela tem uma padaria aqui chamada Cria. Meu genro que faz o pão, é um pão de fermentação natural, sourdough, é muito legal, aqui em Cascais. E a gente começou fazendo yoga e a gente começou a sentir que estava sem forças musculares. A gente não tinha força muito para caminhar, para fazer o exercício, precisava de mais até alguma coisa. Até para alguns movimentos do yoga precisa da força do braço. Completamente isso que precisa. Uhum. Você pode ter a flexibilidade, mas você tem que ter uma força física. Aí você apareceu no anjo e nos levou a outro anjo. Aí chegou lá, a gente tem uma mistura de amor e ódio. A gente se ama. Entre tapas e beijos. É ódio e desejo. Tapas e beijos, entendeu? E a gente chega lá e a gente se briga. Eu falo pra ele, está maltratando os velhinhos. Maltratando os velhinhos, está é verdade. Tudo na câmera. É hora de maltratar o velhinho, é aquela hora. Ele maltrata, ele coloca peso escondido, ele faz várias coisas erradas. Mas não é só o velhinho, não. Não, é toda a gente. É toda a gente. Então eu vim aqui pra comer. Trata toda a gente igual. Falar geral. Falar geral. Por isso que eu fiquei do lado dele. Mas sabe o que é legal? É que ele abre a porta só pra vocês e fala, bom dia, alegria. Bom dia, alegria. E eu fico lá assim. E eu percebo. Você sendo recebida por um bom dia, alegria, já é, né? Já é. Mesmo que não seja alegria, virou alegria. Os treinos deviam ser filmados. Deviam ser todos filmados. A gente acaba que tem uma turma boa ali. Nossas comemorações são enormes. Todo mundo o grupo dele é diferenciado. É sempre... Super. É o astral dele, entendeu? E por isso hoje isso tudo eu tô falando, porque pode ser que segunda-feira minha aula seja um pouquinho mais não. Só com comida. E só funciona com comida. E eu chego lá e ele pergunta, como é que foi ontem? Teve algum jantarzinho? Ele já fica sondando eu e o Paulo. Estiveram na festa? Que é meu companheiro e é meu companheiro de ginásio e também. Que é um gourmet, um chefe, fala então, aí. Pra saber como é que foi a farra de ontem. Mas a gente vai em frente, não faltamos. Tem que ter assiduidade para você sentir a diferença. É verdade. E, sinceramente, a gente sente a diferença. Porque não é que eu faça para ficar linda, maravilhosa, magrinha, toda... Mas para ter flexibilidade, para ter, enfim, mais energia mesmo. É isso é aí. Isso. Nuno, agora passamos a bola para você. Ok. Aqui nós temos 3 gerações, né? Eu no meio delas, uma quase 70, uma de 20, então... A uma determinada altura cheguei a ter atletas, podemos chamar de atletas, clientes, amigos. Atletas? De todas as idades, entre os 10 e os 20, entre os 20 e os 30, 30, 40, 40, 50 e até aos 70, 80. Foi engraçado lidar com estas pessoas todas, porque eu não tenho neste momento um nicho, digamos, de mercado e tenho muito mais prazer em ajudar toda a gente, ok? E ver a diferença que o exercício físico faz na vida das pessoas. E posso até pegar agora aqui no exemplo da Márcia. Mas antes disso, vamos começar. Como você era antes, como é que eu era né? antes? Então, será que você era esse bombadinho, assim, bonitinho, bombadinho, não. Olha, assim, bombadinho, fortinho. Não, bombadinho não, assim pequenino. Então, assim, a minha família nunca foi uma família de prática de exercício físico, ao contrário
por exemplo, que a Luísa passa, ou passou, neste caso, com a Camila, eu não tive isso na minha vida. Eu até cheguei a ter uma certa altura em que eu queria jogar futebol, não queria, nem pensava em ginásio sequer. A primeira vez que eu entrei no ginásio, acho que tinha 15, 16 anos, uma coisa assim. Eu só queria jogar a futebol com os meus amigos. Mas antes eu cheguei a estar inscrito num clube. Cheguei a ir, neste caso, no Estoril Praia, e não havia Desculpa, esse... no? Estoril Praia. Ah, ok. Uhum. E não, ou seja, e não tínhamos esse apoio da família como há hoje em dia, e as mentalidades estão a mudar um bocadinho nesse sentido. Então acabei por desistir. Okay? Então fiquei, nem futebol jogava, só fazia o exercício físico na escola, na educação física. E você tinha em casa mais alguém que fazia? Seus irmãos? Alguém que você pudesse espelhar? A uma certa altura, o meu irmão fazia algo parecido com kickbox. Okay? E depois, mais tarde, aí já mais perto dos meus 16 anos, nós temos 10 anos de diferença, e um bocadinho antes do meu irmão casar, ele já estava a fazer ginásio há algum tempo, e era daquelas pessoas, aquele ginásio mesmo à antiga, ou seja, ele até chegava a casa e comia o arroz diretamente do tacho, só para inchar mais um bocado, literalmente. Comia mesmo muito. E eu lembro-me de experimentar o ginásio e disse, eu não gosto disto. Isto não tem nada a ver comigo. E foi assim durante muito tempo, ok? Eu só comecei a treinar, desculpem, mais a sério, a partir dos 25. Porquê? Porque depois de acabar as minhas licenciaturas, senti que precisava de fazer exercício. E então inscrevi-me na altura no ginásio, muito difícil para mim. Eu digo sinceramente, eu demorei no mínimo 3 anos a gostar de fazer ginásio. E hoje em dia a minha profissão é esta, é fazer com que as pessoas não passem por esse processo. Há muitas delas que ainda hoje em dia, e tenho clientes de há alguns anos, que continuam sem gostar de fazer exercício, sem gostar dos exercícios em si, porque não é fácil, digamos, não é fácil gostar. Até musculação acaba por ser um desporto muito, muito rotineiro. Mas sentem a diferença e fazem mais pelo benefício do que pelo gosto. E é isso. E quando você escolheu essa profissão, né? Aqui chama personal training. Sim, também. PT. PT é só uma abreviatura de personal trainer. Você já tinha esse amor pelos esportes? Pronto. Exemplo. Lá está, eu comecei a treinar com 25 e só mais ou menos ali a partir dos 28 é que eu comecei realmente a gostar. Porquê? Porque vi resultados. Na altura também tive PTs que me ajudaram e que me fizeram certos desafios quando eu já estava mais engrenado no exercício físico e na musculação, e o que eles me disseram, olha, vamos fazer isto. E eu comecei a ver resultados. E quando as pessoas também começam a ver resultados, demonstram outro gosto. Nessa altura, eu trabalhava numa área completamente distinta. Eu trabalhava numa área financeira, trabalhava em contabilidade. E chegou uma altura da minha vida em que já tinha casado e queria fazer algo diferente da minha vida, porque, infelizmente, em Portugal, os ordenados são o que são. E lembro-me perfeitamente de ter isso na cabeça, ir para uma reunião de renovação de contrato e a pessoa dizer-me assim, não, mas tu estás dentro da tabela dos ordenados. E eu pensei assim, eu tenho que fazer uma coisa diferente da minha vida, eu não posso fazer isto para sempre, porque isto não me vai dar a liberdade e a vida que eu quero para mim e depois para a minha família. E começou a surgir o PT na minha cabeça. Como? Porque eu já gostava de ajudar. Ou seja, eu quando já trabalhava, mesmo trabalhando em contabilidade, eu já gostava de ajudar os meus colegas que também faziam exercício físico a treinarem melhor. E como sou licenciado em Ciências do Desporto, eu tinha direito à nossa cédula, que se chama o técnico especialista de exercício físico hoje em dia, e resolvi, olha, vou pedir a cédula e vou mudar de vida. E pronto, comecei neste caso a trabalhar no Homes Place em 2017. A Camila, hoje me encontrou. A Camila, passado 1 ano e pouco, entra no Homes Place e depois, passado mais 1 ano, é que começamos a treinar juntos e estamos em 2026. Isso, porque aqui, né, pra gente era um absurdo pagar um personal, mas isso sempre tá na minha lista topo, cuidar de mim. Por isso que a gente porque chegou as pessoas encaram às vezes conectar. o exercício e o pagar, não estou a falar de um pagar num ginásio, de pagar num personal trainer, mas encaram como um custo. E não é um custo, é um investimento. Benefícios. É um investimento em nós próprios, na nossa saúde, não só físico, mas também mental. E realmente foi um trajeto que passámos de alguém que não gostava de fazer musculação, porque não gostava, e eu lembro os primeiros tempos foram muito difíceis. Eu fazia musculação 3 vezes por semana, jogava futebol 2 ou 3 vezes por semana, porque eu gostava de exercício, simplesmente não sabia muito bem para onde é que havia de ir e só queria jogar futebol. Mas pensei, tenho que fazer alguma coisa diferente. E deixei de jogar futebol só por causa dos meus pés. Além de não serem muito bons, tinha algumas lesões que pensei, não, eu preciso de estar bem, que é para poder trabalhar. E então, a partir daí, comecei a me concentrar mais na musculação até chegarmos
a CPT e depois, obviamente. Aí você começou a valorizar que o preventivo era muito mais importante do que, né, o resultado final ali. Sim. Então, pro resultado final. Né? Hoje em dia é muito isso. Obviamente, quem faz exercício ou quem faz musculação acaba por ter sempre um objetivo estético. Não podemos ser hipócritas. Toda a gente tem um pequeno objetivo estético, ok? Mas para mim, hoje em dia, apesar de eu continuar a ter esse objetivo e tenho esse objetivo definido, por exemplo, agora no curto prazo, tenho sempre o resto, que é o impacto que neste caso, 2 horas, acabam por ter na minha vida e no meu dia. E a maneira como eu estou lá naquele tempo que estou desligado do mundo e estou concentrado em mim e em ser melhor, porque eu vou sempre para o treino e vocês sabem, tento-vos passar isso. Vamos para o treino, não é ir ao treino, é treinar. Sim, é estudar, trazer coisas novas, porque, né, nesse mundo a gente está numa rapidez, né, das informações. Há muita coisa disponível. Agora me diz uma coisa, Nuno, tem aquela historinha da tartaruga, né, e da lebre. Exatamente. Né, que a tartaruga, ela vence pela resistência. O que você acha disso? Qual é a sua opinião em relação a isso, a treino? Principalmente numa geração que hoje em dia Photoshop faz os olhos, perfeito, né? Os olhos dos jovens, o corpo perfeito, o resultado perfeito, essa geração que não se passa de 2 semanas e já quer o resultado final. Qual a sua opinião em relação a isso? Pegando aqui um bocadinho na última parte, não é só a geração mais nova. Agora, obviamente, faço muito menos avaliações, mas eu lembro-me de fazer muitas avaliações enquanto trabalhei no Homes Place. E as pessoas perguntavam, em quanto tempo quer atingir o seu resultado? As pessoas não têm essa noção, ou seja, as pessoas querem as coisas para ontem. As pessoas querem mudar hábitos de vida de 10, 15, às vezes 20 anos em 2 meses. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isto demora. Portanto, a criação do hábito é que nos vai fazer levar isto para o longo prazo. Porque isto é uma coisa para a vida. Obviamente, nós conseguimos atingir determinados resultados num espaço temporal. Ok? Portanto, se a Luísa hoje em dia quiser algo diferente no corpo dela, ela vai ter que trabalhar para isso. Mas depois, muitas vezes, chegamos a perto desse objetivo e já queremos outra coisa. Eu penso isso para mim mesmo. Pronto. Nunca está satisfeito, uma né? pessoa acaba, infelizmente, em idades mais baixas, acabamos por nunca estar satisfeitos e a ver-nos de maneira diferente. Mas a verdade é que aquilo que nós temos que fazer é ter essa consistência ao longo do tempo. Porque a verdade é que quando somos mais jovens, a capacidade de termos resultados pode ser mais rápida. Não só pela parte hormonal, mas também pela vida em si que os mais jovens têm, quando comparado com uma pessoa... Estão menos desgastados, né? Que tenha filhos, que tenham um trabalho mais rotineiro, e depois temos pessoas com horários completamente diferentes, enfermeiros, polícias, por aí fora, que têm horários completamente malucos para nós. Nós muitas vezes temos um horário mais estável e essas pessoas, mesmo assim, há muitas delas que hoje em dia conseguem encaixar o exercício na sua vida. Tem aquela que só se prepara pro verão, né? Que quer ficar linda pro verão. Aí entra todo mundo no ginásio, malha tudo, porque o verão tá chegando. É isso, mas você sabe que eu acho que isso também é um start para você criar um hábito. Mas porque daí você vai continuar, criando né, objetivos. Por exemplo, o verão vem aí, o carnaval, eu vou desfilar. Então, quero pôr o corpinho de fora, vamos trabalhar isso. Acaba que, dependendo do tempo que você faz isso, você acaba pegando gosto e criando o hábito também. E agora, mas isso é uma coisa gira. Quando nós pegamos em situações específicas, como o carnaval, as férias do verão, apesar dos nossos verões serem literalmente diferentes, isso são bons objetivos. Eu vou falar do meu caso. Eu vou de férias daqui a menos de 1 mês, portanto, eu sei como é que eu queria estar até lá. E estou muito, se calhar não vou chegar muito onde eu queria, mas vou lá estar muito perto. E nós podemos usar essas datas marcantes como um objetivo, e nesse mais perto podemos fazer coisas diferentes. Se vamos imaginar que uma pessoa queira ficar mais seca, mais tonificada até ir de férias. Vamos ter que apertar um bocadinho, se calhar um bocadinho com a alimentação, se calhar incluir aqui um bocadinho mais de cardio, por exemplo, para gastarmos um bocadinho mais calorias e para podermos chegar perto da nossa condição física que gostaríamos de ter nas nossas férias. Portanto, eu pessoalmente não acho algo errado
ter o verão, o carnaval, o que é que seja, um casamento, por exemplo. Exato. Eu lembro que quando eu casei, a minha mulher, eu próprio, tínhamos um objetivo definido para aquela altura, estar melhor, porque até depois íamos de lua de Cabelo mel. vestido. Cabelo vestido. Pronto. Ajudar. Eu Ficar mais bonitas já na não fico dentro do meu foto. casaco. Hoje em dia já não fico dentro do meu casaco. Pronto. Mas isso é o Olha aí, bração. pode ser um outro É o objetivo. bração, diferente, mas aí é o exatamente, bração é que diferente. não cabe mais, é o bração. É o quê que você falou? Pode ser outro objetivo. Outro Não objetivo. tá cabendo... Aumentar. Não, Não, mas- se eu voltar a caber, fico muito mais pequeno. Não pode ser. Não, exato. Romper Romper romper, a rasgar. manga. o casaco. Pode ser. É interessante isso. Mas também as pessoas têm que entender, né? Porque pegam muito a revista, eu quero ficar com esse corpo, né? Tem que ver, por exemplo, no caso da Luísa e eu. Vamos aqui, que eu também sou sua aluna, né? Claro. Tô na terceira geração dos hormônios, a gente tem que falar isso, Verdade. né? Que dá um rendimento, cai um pouquinho, entra a suplementação pra gente levar o dia a dia melhor. Isso tudo é importante, né? Sem dúvida. Pode comentar sobre mim. Então, sobre a Camila, e obviamente eu tenho algumas Fala pessoas. bem dela. Eu tenho algumas pessoas aluna, aluna, da né? idade da Camila, entre ali os 40, os 50 e pouco, ok? Então, obviamente, nas mulheres, toda a gente sabe que a nível hormonal é sempre diferente, há sempre umas quedas, tal como nos homens acontece, e a partir, por exemplo, dos 30 para a frente, se as pessoas não fizerem, obviamente, exercício físico, há a diminuição da massa muscular, e o fazer o exercício físico, e neste caso exercício resistido, chamado musculação, vai permitir que essa diminuição da massa muscular seja prevenida ou até aumentamos, porque podemos, mesmo a Márcia com a idade que tem, consegue aumentar de massa muscular. Isto não é estanque pelas idades. Agora, o trabalho tem que ser feito nesse sentido. O que é que acontece nas mulheres? Obviamente, com essa diminuição hormonal, o rendimento passa a ser diferente, vai ter, muitas delas depois têm mais facilidade em aumentar de peso, até por causa da menopausa, tudo muda. E o exercício físico vai fazer bem a toda a gente. Não há ninguém que não vá usufruir do exercício físico. E a suplementação que ajuda, né? suplementação, Porque sim. às vezes não é só o exercício físico. Por exemplo, tem pessoas que estão com depressão, que estão com mais. Aí vão fazer o exame, a gente estava até escutando isso, né? E vão ver que a B12 deles estão lá embaixo, algumas não absorvem, precisam de uma injeção. Isso tudo entender. Tem até uma metáfora, né, que eu lembro direitinho do meu avô, que ele colocava o abacate enrolado no jornal. Para amadurecer rápido, né? Então a gente comer. Então a gente quer que tudo por fora amadureça rápido sem entender o que se passa por dentro. E os exames, eles são super importantes para que a gente possa ver essas deficiências. Porque uma hora ou outra a pessoa tá triste, tá com os hormônios, né? Todas para baixo, não está entendendo o que faz, tudo está em situações difíceis, só o ginásio vai ajudar um pouquinho naquilo, não é? Então, essa suplementação, entender o que você tem por dentro, eu sei que já não é muito a tua área, mas exatamente. Você tem essa noção hoje, por quê? Obviamente tenho essa noção. E porque você está aqui você tem uma visão mais ampla, já lida com muitos brasileiros que pedem quilômetros de exames para poder... Sim, também a vossa cultura é completamente diferente da nossa. Eu dou este exemplo muitas vezes. Eu até vi um post no Instagram sobre isso, que fez 26 anos que foi para o ar o último episódio da Malhação. Uma telenovela vossa. E a Malhação, exatamente, era sobre exercício físico. E nós nunca tivemos nada sobre isso. E então a vossa cultura de exercício e de saúde é completamente diferente da nossa. Lá está, a Camila estava a dizer uma coisa importante. Talvez exames. porque a gente, desculpe interromper, força, tem claro. mais praia, né? Talvez a gente exiba mais Isso, o corpo, né? também. No Brasil, a gente fica mais corpo de fora do que aqui. Então, todo mundo quer ficar bonitinho, quer estar bem. Como é óbvio. E a Camila estava a falar uma coisa importante, tinha a ver com os exames. E lá está, há muitas pessoas que começam a fazer suplementação por elas próprias sem saber o que é que se passa. Não. Isso, obviamente, é errado, porque podemos estar a elevar valores que não devíamos estar a elevar e pode ter algumas consequências. Mas é o que estávamos a dizer. Não é tanto a minha área, mas quando me chegam ao pé de mim, olha, vou fazer isto, quero fazer isto. Eu, calma. Vamos então falar com quem
é realmente especialista no assunto. E tá a Luísa aqui que iniciou, né? Iniciou só a faculdade de nutrição porque ela foi uma amante dessa parte. Ela via as necessidades, né, Lu? Você pode até dar umas dicas. Não, eu acho que muitas vezes as pessoas chegam e falam: eu escutei que a minha amiga começou a tomar vitamina D porque estava em baixa, e eu acho que eu também devo tomar. E às vezes a vitamina dela tá tudo bem. Então, às vezes é muito opinião dos outros que faz influenciar a gente. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ver como que a gente tá primeiro, modismo, né? E várias vezes a gente tem um corpo muito bonito. Às vezes é o melhor corpo que eu já tive, mas por dentro... Não. Tá estragada. Então, às vezes tem que... Eu acho que o primeiro de tudo é ver como é que você tá por dentro, né? A nível de vitaminas, tudo... E depois você começa a construir. E Lu, e você, assim, com pouco conhecimento, tá? Você estudou um pouquinho. Quais são as principais vitaminas que você acha, assim, bem básico? Só para... que não pode deixar passar. Por exemplo, vitamina D a gente já sabe. Sol. Então, é isso que é difícil de dizer, porque eu não vou falar É difícil de dar como certo uma coisa que eu não sei como é que é cada pessoa, né? Então, diferencia de cada um, né? Então, assim, posso falar no geral que aqui, normalmente, as você pessoas pode têm falar baixa de você. vitamina D. O que você toma? Então, o que eu tomo normalmente aqui, eu comecei a tomar vitamina D, porque realmente aqui, com muitos meses de inverno, pouco índice de UV, as pessoas ficam com baixa e nem sabem. Então, e muitas vezes o exame também dá um nível, né, de vitamina D que não é o mais indicado, digamos assim. Então, vitamina D eu tomo ômega 3, tomo creatina, né, também para recuperação muscular. Comecei a tomar depois de começar mais essa parte da musculação. E vitamina C? Vitamina C tomo, e mais para imunidade, mas no sentido de... porque é uma proteína, é uma vitamina que ela, em excesso, ela vai ser excretada. Então, assim, a vitamina C é a única vitamina, assim, que eu tomo, que eu sinto que qualquer pessoa poderia tomar, porque se for em excesso vai sair. Não vai ter nenhum problema... É como a creatina a mais. Secundário, exato. A creatina a mais. Se for em excesso. Exato, enfim. E assim... E o whey, né? Por quê? Porque o perfil dela é ganhar massa muscular. Eu acho que de todo mundo, né? O objetivo é ter mais massa muscular, mas, assim, no geral, é isso, basicamente, que eu tomo. Tudo bem, desculpa. Depois põe a Lulu malhando aqui pra gente. Isso aí. Complementa da creatina? O que você acha? Não, da creatina é assim, nada... O suplemento é isso mesmo, é um suplemento. Se nós conseguimos fazer o resto, nós não precisamos de suplementos, ok? Se conseguimos fazer tudo o resto e os exames estiverem bons, não precisamos. A creatina não é obrigatória. Sim. Ela não é mágica. E qual é o efeito da creatina? Explica pra gente. A creatina, assim, muito resumidamente, o que ela vai ajudar é que nós voltemos a ter energia mais rapidamente. Sim. Okay? Tentar não ser muito científico, porque acho que as pessoas acabam por não se interessar tanto por essa parte. O facto de nós conseguirmos ter energia mais depressa, por essa renovação acontecer mais depressa, vamos conseguir ter melhor rendimento. Se tivermos melhor rendimento, vamos ter mais estímulo. Se tivermos mais estímulos, vamos ter mais resultados. Por aí fora. Então, neste caso, no ginásio, se conseguirmos ter mais rendimento, vamos conseguir também, posteriormente, ter mais massa muscular. Mas é só a base, é só o facto dela nos dar a possibilidade de termos energia disponível outra vez. Não, eu escutei falar que, possível. Por exemplo, ela também ajuda se você tiver uma noite ruim de sono. Existe isso? É assim, as únicas coisas que eu ainda apanhei sobre a creatina tinha a ver com a parte da cognição, mas ainda não está... comprovado. Não há evidências suficientes, porque os estudos eles não comprovam nada, eles evidenciam. Ok? E então, ainda não há evidências suficientes para dizer que faz bem. Falava-se muito, por exemplo, na terceira idade, de tomar creatina, que iria ajudar à parte cognitiva. Eu cheguei a ver uma que falava até sobre o déficit de atenção. Pronto, mas isto ainda está tudo muito desculpem a expressão em português, em águas de bacalhau. Pronto, águas de bacalhau, essa é boa. Pronto. Então tem que haver mais estudos, mais evidência para podermos
afirmar concretamente. Mas a verdade é que é um dos suplementos mais estudados no mercado e a nível de rendimento esportivo está estudado. Ou seja, ela vai melhorar o rendimento esportivo por aquilo que eu estava a dizer, renovação de energia, mais rendimento, mais resultados. Mas faz mais sentido a pessoas que façam, por exemplo, musculação. Quem faz só caminhada, não faz sentido, por exemplo. Pois é. Também acho que escolher bons alimentos também ajuda. Ah, com certeza. Alimentos de verdade, não é? Alimentos de verdade, né? Escolher coisas orgânicas e, enfim, escolher o que está comendo, né? Ver os ingredientes do que você está comendo. E também não precisa ser Uma nada mirabolante, nada, não. de jeito nenhum, Básico, comida bem de feito. verdade, pronto. Ajuda para tudo. Também acho que dá uma ajuda. Sim, sim. Pra Olha só, vida. eu sou da lei de que quanto mais natural, É possível. simples. Só que hoje, infelizmente, até a gente teve uma conversa com um chefe, né? E ele mesmo estava dizendo isso. Hoje, a gente tem tantos agrotóxicos para plantações, para Não. colher rápido, para produzir Pra ter rápido. toda Então, aquela eles. fruta o ano inteiro, que ela nem dá o ano inteiro, entendeu? Exatamente, que elas vêm com muita pouca nutrientes para suplementar o que a gente realmente precisa. Observar o que está na época, comer o que está na época, que é Exato. isso que vai ajudar. Se no inverno é aquilo que come, deve ter um objetivo para isso, entendeu? E no verão, comer outras coisas. E vai procurando tudo de bom. Verdade. Isso aí, tá perfeito, tá? Independência é o shake, é a sua... Hoje eu acho que é o que vocês mais buscam, né? Nessa idade, não é? A independência. É o seu Exatamente. luxo. No caso dela, visual, bonitinho, saúde. No caso meu, ficar menos irritada em casa. Não, pois ela é de que paga. tudo pouco, de tudo Senão elas pouco. pagam. Vamos ali agora, vamos lá. Vira militar dentro de tudo casa. pouco, né? com mais tranquilidade, né? O objetivo agora é tranquilidade. Agora eu vejo, porque a gente também tem lá dentro de casa, né? Eu acho assim, a independência, o meu marido fala, enquanto eu conseguir carregar minha mochila para viajar, eu vou viajar. Pronto, tá ótimo. Então é para isso que eu quero ir Conseguir para levar a academia. malinha de mão. Não, no e ela, a Márcia pode falar disso. Ela, quando chegou para treinar comigo, tinha muito mais dificuldades do que tem hoje em dia. Vou superando, né? Não, mas o meu Conta um objetivo- pouquinho mais. Mas é verdade. Então né? fala, Lu, qual é o seu Não, eu objetivo? só falei que o meu objetivo também é chegar nessa idade e conseguir levantar do sofá sozinha, Sozinha. tomar banho Abaixar, sozinha. Levantar 200 quilos de sentar no elevação chão. pélvica. Esse é o meu Ah objetivo. lá, ó, Ó. vamos dar uma olhadinha aqui na TV, a Lulu fazendo, ó. Olha lá. Esse foi o meu E auge, se ele gente. bota as velhinhas pra fazer também. Ó. Olha lá, ó. Nossa, Olha Lulu. o tanto de quilo. Sei Gente, lá, já nem sei quanto é que todos tava os biscoitos. Os biscoitos. Tadinho, lá vai, ó. Isso é pra mostrar como ele maltrata a gente. Imagina os velhinhos. Olha lá. E não, Também há de chegar a sua vez, não se preocupe. Fazer 200 quilos. 1, 2 e... Já. Eu gosto quando eu falo, não vou conseguir. Ele fala, mas você já fez isso. Eu falei, eu tinha 10 anos a menos. Explica Olha lá, um ó. pouquinho esse exercício pra gente, a capacidade que a Luísa tem de pegar tanto peso assim. É assim, é um exercício que muita gente acaba por não gostar por causa da pressão que ele provoca na zona da bacia. Okay? Eu cheguei a ter marcas de estimação por causa deste exercício. Hoje em dia, por acaso, já não o estou a fazer porque simplesmente tenho que pôr muitos pesos e não apetece estar a pôr esses pesos, então optei por fazer outras coisas. Mas ele, acima de tudo, é um exercício para glúteo, pronto. Há muita gente, não, além de não gostar, que é contra, porque não vê grande funcionalidade dele. Quem iria ter mais funcionalidade com o exercício daqueles, pessoas que praticam luta, por exemplo, precisam muito da força da bacia para fazer um movimento, obviamente, muito mais específico. Humilde opinião, vale o que vale. Eu acho que é mais fácil de progredir carga também, Muito mais né? fácil, sem dúvida. É um dos exercícios de glúteo. Agora que acontece, Lu, que você tem força na perna. No meu caso, que eu sou o contrário, eu dei toda a minha força pra tem perna que ter dela. vontade também. E fiquei forte carregando ela, porque ela era gordinha, tá? Eu tinha uma boa barriga. Aí o bração, deu bração. No meu caso, é o contrário. Eu já prefiro esses tipos de exercício, né? Sim, exercícios eu mais fujo funcionais, sim. Mas a pouco e pouco vamos chegando lá. Agora nós, obviamente, como profissionais, temos que perceber a realidade de cada pessoa. E ao percebermos essa realidade, também temos que juntar aquilo que elas precisam versus aquilo que elas gostam. Porque é isso que vai
dar aderência ao exercício. Exatamente. Pronto, se nós tivermos algum gosto por algumas coisas, vamos conseguir fazê-las mais facilmente. Eu estou numa fase do meu treino e da minha vida em que só faço os exercícios que gosto. Não é estar só confortável, mas simplesmente saber que naqueles exercícios, eu, pessoalmente, e por exemplo a Luísa, ou no treino dela também fará mais isso, vou ter mais rendimento. Agora, quando temos pessoas, neste caso, como a Camila, como a Márcia e outros clientes meus que são pessoas ligeiramente diferentes a nível de perfil de treino, nós também temos que juntar um bocadinho coisas que eles não gostam de fazer, porque temos que puxar um bocadinho mais por eles. Obviamente, se a Camila não gosta de fazer exercícios com muita carga, eu tento compensar isso, mas também tento levá-la a fazer esse tipo de coisas. Trabalha mais o meu cardio, né? Que é mais o meu perfil. Sim, mas obviamente tento levar sempre ao lado da força para podermos envelhecer melhor, sem dúvida. E aí? Esse é ótimo. Era o meu auge, gente. Este vídeo já tem alguns anos. É verdade. mesmo, tá diferente. Já tem alguns anos, sem dúvida. Agachamento. Ô, Márcia, me diz aí, Massinha, olha o tanto de... Este eu vídeo tô é muito brigando. bom. Este Isso vídeo é eu muito estou bom. brigando Estamos com a brigar ele. os dois. Fala, explica o que está acontecendo aí. Totalmente Porque assim, descabelada. agora eu até quero comentar Como é com que você. vocês botam esse vídeo descabelado? Olha, aí, para. Ela reclama, mas ela faz. Olha, vou reclamar mesmo. Olha lá, vem pra... Gente, quem disse? Olha lá, bolão atrás fingindo que não tá vendo. Que vergonha, olha, Lu. Obviamente, porque é que... Será que uma pessoa como a Márcia precisa deste exercício? Provavelmente não. Gente, mas era o que a Luísa estava a dizer. Você ainda era magrinho ali, Ainda olha. magrinho, já viu o tamanho Esse daquilo. tem tempo, hein? Não Você faz tempo isso, não. Vai sim. E, obviamente, Eu vou pegar outro. pode Vou não fazer necessitar melhor. tanto do exercício daqueles, ok? Mas, como a Luísa está a dizer, um exercício de fácil progressão. Se tivermos essa progressão, também vamos ter mais resultados, ok? Ela vai ter mais força. Hoje em dia ela já não faz, porque eu estou um bocadinho mais simpático com ela. Mas Com o passar dos anos. por que para ela é benefício ela fazer isso? Então, se nós, assim, o glúteo são músculos muito importantes no nosso corpo, ok? Sim. E então, se tivermos também, obviamente, um glúteo forte... Porque também ela quer ter o bumbumzinho Tá, tem sagrado. que ir para a praia. E além disso, é o que sustenta as suas muita pernas. coisa. Verdade. Além de tudo, verdade. aqui tem que estar sempre forte, né? Fortalecido. Você aprende isso em tudo que é lugar que você faz Deixa ginástica. eu te perguntar, Márcia, conta um pouquinho aí do seu processo. Até Paulão aparecendo. O olha. progresso do seu joelho, não é? Eu lembro, isso Nuno sempre fica assim, Márcia. Porque conta aí. o joelho, né, estalava, né? Não ainda estala um pouco. Um bocadinho. Mas era assim uma bateria. Tac, 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 tac. Isso no yoga, na altura? No yoga Na tem. yoga e tudo, mas isso melhorou muito, porque fortalecimento da coxa, né? Mas imaginar que a Márcia, quando chegou, vai fazer 5 anos, 5. ao pé de mim, tinha muitas dificuldades em subir, em descer escadas, exatamente por causa dos joelhos. Agachamento, Não faziam principalmente. agachamento com o peso do corpo. É. Nós fizemos um trabalho tivemos que regredir para depois progredir. E obviamente Agora, hoje em dia... além de peso do corpo, tem sempre um tem pezinho, sempre um uma pezinho, bolsinha exatamente. Gucci na Tentamos mão. fazer algo, apesar de ser um estúdio, tentamos fazer algo similar a um leg press, já que depois fica mais difícil de progredir a carga para ela, com os halteres ou com a kettlebell. Acabamos por fazer temos outras estratégias para ela poder progredir e, obviamente, ter mais força. E ela sente isso, ela já me disse isto várias vezes. Olha, no yoga hoje consegui fazer isto e eu antes não conseguia, porque já tenho esta força. Complementa o outro, Mas né? muito. Olha, é impressionante. Volta e meia, quando eu me vejo na postura, eu falo, opa, vou contar essa pro Nuno. E o Paulão, conta aí. O Paulão, quantos anos ele tem? Aqui, ó, esse do vídeo. Não se diz, não se Ele diz não a se idade. diz. Não ele- se diz a idade, desculpa. Então tá. Não, estou a brincar. É menos de 40. A gente tem uma idade que chama 60 a mais. 60 a 60 mais. Pode vir com não tudo. conta mais, né? 60 a mais vem Não, com tudo. aqui o Paulão. Ah lá, Olha! o Paulão, meu marido aí, ó. Tá ali, vem pra cá, entra aqui, pode? Tem Você muita... quer falar, Paulão? Então vem aqui no se meu tu- lugar um pouquinho. Não, entra aqui comigo, olha. pronto. Pode falar. Ó, O que é que olha, ele ele quer quer falar? falar. Agora ele se Quero entusiasmou. falar uma coisa Fala. Que foi Entra importante de baixo pra pra mim. baixo, pra você aparecer. Tem Abaixa. que baixar mais um bocadinho. Foi Aí. importante para mim no grupo lá da academia, que Mais foi à frente. assim, super legal, que eu levo muito a sério. Aí a gente fica muito assim, para amizade, para falar com as pessoas, não fica um grupo fechado. O nosso grupo lá, tanto que a gente sai para jantar junto,
um monte de coisa. E aí eu não falava inglês, outro grupo falava inglês, o outro próprio português daqui era difícil para a gente. E se integrou muito, me ajudou muito. E foi muito bom para mim. Então, eu sempre dou força. Seja simpático, se dê um toque um no outro, que as coisas vão evoluindo, a conversa vai acontecendo. E no estúdio foi muito legal. E não se fala de comida, pois não? é Não se fala bom. de comida, nunca. Não, quase não se se fala fala de pouco. comida. Não, nunca se fala de comida. Falar em comida também, lembrar a sardinha, que é o primeiro peixe do mundo. E que tem todos os nutricionalmente. nutrientes. Ah, o ômega 3, é verdade. Como a espinha. Boa. Porque é por isso que eu falei, o alimento. Mas você não falou dos seus exercícios. Olha, mas eu vou lhe falar uma Os coisa. seus exercícios. Se o Nuno não tivesse essa empatia, essa carisma, não tivesse verdade. esse dom de agregar, além do exercício físico, ele não teria mantido várias gerações diferentes, você não conseguiria atrair várias gerações diferentes e também de objetivos e propósitos diferentes, entendeu? Por isso que hoje nós estamos aqui, porque você é uma pessoa que celebra a iniciativa de quem faz a diferença, tá? Então não é puxar sardinha, não é obrigado, Puxar saco. porque eu já estou já tem uma puxar filha lá em casa sardinha a para puxar dar saco. ômega 3. Já sabia que o Paulo sugeriu. Mas é o seguinte, eu digo que só o amor constrói. É isso E aí. sem amor, nada constrói. E ele bota amor no que ele faz. Não, mas é verdade no meio das pessoas que fazem exercício e que procuram, por exemplo, os PTs, elas não procuram só um resultado físico. Ok? Principalmente quando começamos o avançar da idade, elas procuram ter essa funcionalidade. Estávamos a falar há bocadinho e eu, por acaso, vi uma frase muito gira que é: não é adicionar anos à vida, é adicionar vida aos anos. Perfeito. Ok? Muito interessante, adorei esta frase. Acho que fica mesmo ali É no ponto. isso, Ali no ponto. é isso mesmo. E estas pessoas que nos procuram já com uma certa idade, eu tive não só eles, mas os meus pais, por exemplo, tive há pouco tempo um conhecido vosso que treinou comigo, fez só 10 treinos, mas no espaço de 2 semanas foi uma diferença na Porque ele funcionalidade. não mora aqui, então o tempo que ele passou aqui, Exatamente, ele veio cá visitar a veio e família. foi fazer. Foi uma diferença na funcionalidade muito grande de não se levantar do chão sozinho e ao final de uma semana e meia já o fazia sozinho. E isto é qualidade de vida. Okay? Por exemplo, chega uma pessoa como a Luísa. Adoro chegar a dar um treino e... Desculpem a expressão. O João, por exemplo. E é porrada, desculpem a expressão, porrada para cima deles, ok? Porque eles gostam de treinar com uma maior intensidade. Porrada, é dar mais forte. Eles Como gostam se não desse pra gente, né? Não tô entendendo. Mas são perfis... Vou filmar. Próximo, São aquele perfis, fica ali, são não foi perfis tudo. diferentes. Mas dá-me muito gozo ver situações de pessoas, não só como a Márcia, a Camila também, quando chegou ao pé de mim, tinha algumas limitações. Sim. A nível de lombar, a nível de joelho. E ainda ontem tínhamos um vídeo de um peso morto sem dores, ok? Com carga, com uma boa carga. Conseguimos mais. Conseguimos mais. Mas... Esse tal de peso morto não é morto. É morto. É Deixa uma pessoa morto. morta. É morto. Peso É de morto. matar. Não, mas a diferença que depois nós vamos fazendo na vida das pessoas, obviamente é muito giro dar treinos a jovens, mas aquilo que nós vemos fazer a diferença na vida da Márcia, dessas pessoas, mesmo da Camila, isso é o que nos dá gozo. Eu tive hoje uma cliente minha, são duas que treinam juntas, e uma delas hoje não pôde vir treinar, porque teve que sair no fim de semana. E então a outra disse, ela ficou com tanta pena de não ter vindo, porque disse que o último treino tinha corrido tão bem, e eu virei-me para a Lourdes e disse assim, mas sabe qual é que é a diferença? É porque elas nem ao mês estão a treinar comigo. Então ela não se sentia capaz quando começou a treinar. Estamos a falar de pessoas nos 60 anos, ok? Não se sentia capaz, não sou com muitas dores da zona cervical e da zona das costas, sempre com muito medo, e o que ela está a ver mesmo no espaço do mês é progresso. Sim. E ao ver esse progresso, ela ficou mesmo triste por não poder treinar. E quando a Lourdes me diz aquilo, assim, eu fiquei tão feliz. Fiquei mesmo feliz porque é a pessoa sentir que é capaz. O gozo do seu trabalho é isso, né? É você ver essa evolução que cada cliente tem contigo, né? Eu na minha limitação da corrida, ela Começa no a sentir agachamento, falta, né? a Luísa na massa muscular. E isso que dá um propósito que você fala assim, tô fazendo alguma coisa realmente significativa com impacto aqui nas pessoas. na Terra. A Camila que corre imenso, não é? Já fez maratonas, meias, por aí fora. Todo esse trabalho vai sempre permitir que tenha menos Lesões. lesões, não só menos lesões,
mas tem uma consequência menor do impacto que foi uma corrida, ok? Se a Camila, o facto de fazer a corrida e ter esse reforço muscular, se calhar quando chega, vai ficar cansado, estamos a falar de 21 km, estamos a falar de 42, obviamente vai ter sequelas no dia a seguir, mas são muito menores do que se não fizesse esse trabalho. Mas esse trabalho ele complementa de uma parte que a gente tem que falar aqui, a psicologia, né? Vou falar a verdade. Sim. Vocês são... Eu devia cobrar mais só por causa disso. Aí não. Mas é verdade, é uma troca mesmo, né? A gente vai, sai de lá diferente, né? Às vezes a gente quer ir só para conversar. É isso que eu tenho a dizer. Há pessoas que nos procuram, obviamente, pela companhia também. Pelo seu conhecimento, a troca, né? A gente fala das academias, da parte... Por quê? Porque você também tem uma mente empreendedora, né? Sim. Você, o Rafael, que é o dono do espaço lá que a gente vai... E me conta um pouquinho essa parte aí da psicologia, como que você Não, sente? é giro, apesar de eu não ter nenhum curso de psicologia, e ainda há bem pouco tempo até estava a dizer, eu acho que devia mudar de área, meu. Eu acho que ir para a psicologia. Porque... Já e a minha mãe diz, pratica. não, faz uma terceira licenciatura. Eu, não, já chega. Chega, 2 já me chegaram perfeitamente. Obviamente nós como treinadores, porque o que nós somos treinadores, e eu também tendo a parte do treino de futebol, apesar de já não exercer, nós temos sempre essa parte, essa componente psicológica. Temos muitas pessoas que têm, obviamente, muita gente que chega no treino e desabafa sobre o que acontece no seu dia-a-dia, sobre os problemas que têm. E eu, dentro da experiência que a minha vida me vai trazendo, espero que ainda me traga muita, vou tentando, dentro do meu ponto de vista, ajudar, apesar de não ser psicólogo. E o facto das pessoas poderem desabafar só aquele bocadinho, elas não só o exercício físico, mas isso vai ajudá-las a sair de lá mais leves. E com uma perspectiva diferente sobre os seus problemas, para depois chegarem lá fora e tentarem resolvê-los. Porque o exercício físico, ele não é uma terapia. Não é uma terapia. Acaba ajudando, né? É saúde, mas... Eu acho completamente diferente treinar com você, por exemplo, e fazer com você, conversar, mais pessoas, do que ir pra academia de fone, sozinha. E treinar só eu e a música. E às vezes eu nem tô escutando a música, mas é muito mais sozinho. E às vezes nem dá vontade por causa disso. Com você é diferente porque... não, com você, pra puxar saco, não é isso. Mas eu digo profissional, né? Com alguém. Fazemos até muita mesmo diferença. Uma dupla de academia. Pra ir treinar com alguém é completamente diferente do que treinar sozinho no fone. Porque agora você vai na academia, cada um por si. E ninguém mais quer saber dos outros, né? Então, assim... é o que eu mais vejo, assim, em TikTok, essas coisas, que o pessoal coloca fazendo coisa aleatória na academia, por exemplo, e as pessoas não estão nem aí pra você, do que você tá fazendo. Por um lado é bom, mas por outro lado, cara... Falta o sentido de comunidade. Exato, cadê? Se você tá lá treinando com um monte de gente... Qual que é o sentido, entende? Então, eu sempre vou pra academia, faço amizade com todos os meus amigos idosos lá da academia, faço as aulas de... Conta do seu amigo idoso aqui que tem. Não, eu tem tenho vários, mas o meu preferido, não querendo puxar... Eu agora até esqueci o nome dele, coitado. Ele não É o pode seu ver amigo. isso. É meu amigo. É o seu amigo. É o meu amigo lá da academia. Ele, todo dia, ele aparece e ele é a minha inspiração. Porque, cara, ele vai... E aí eu chego, sei lá, vamos supor, eu chego 8 horas. Ele já tá lá desde as 7, já fez uma aula de pilates, tá indo pra aula de cycle, e daqui a pouco vai me chamar pra fazer uma aula de yoga. E, cara, eu fico olhando pra ele e fico falando, cara, você é o meu objetivo. E aí ele vem, aí teve uma vez que ele desapareceu durante uma semana. Ficaste preocupada? Claro. Claro, eu falei... gym buddy? Não, porque querendo ou não, é uma pessoa que tem idade, né? Então eu fiquei muito preocupada. Que aconteceu? Eu até falei com a minha mãe, eu não vejo ele faz uma semana. Ido viajar. Ainda por cima são os mesmos horários, nós habituamos a ver as mesmas pessoas. Aí vai escutando, aí um dia ela apareceu e nada, e ela começou a ficar desesperada. Não, ficava Segundo com medo. dia também nada, e ela observando, e aí ela já começava a procurar na academia, cadê meu amigo? Terceiro dia, nada. Aí ela foi e perguntou lá para as pessoas, né? Aí eu fui perguntar, ele, já não vejo ele faz muito tempo. Eu falei, meu Deus...
Tem algo de errado. Ele morreu. Não deu nem pra despedir dele. Eu falei, não é possível. Até bater na madeira. Aí chegou no outro dia, ele apareceu. Eu falei, graças a Deus. Tinha ido Ele esquiar. tá vivo. Isso também já me aconteceu. Ele tinha ido Isso também já me viajar e eu aconteceu com outras preocupada com pessoas. ele. Eu preocupada com ele. Tinha ido Tinha ido surfar, viajar e né? tal. Aí ele falou, nossa, como você tá diferente. Eu falei, o desespero, né? O desespero de você longe, eu aqui malhando todo dia. Mas Quer ver? Foi surfar no Havaí. tava noutra, tava nem aí pra mim. E eu todo dia pensando nele, dormindo mal. Falando, caramba, cadê ele? Foi difícil. Mas nem todas são assim, né? A Lu é uma pessoa diferente, por isso que ela tinha que estar nessa mesa com a gente. Porque ela percebe que qualidade também é estar com pessoas de verdade, é conversar, é trocar. Ela gosta de sentar na mesa. E a gente espera que todos os jovens sigam esse caminho. Não tô falando porque ela é minha filha, não. Não é puxar entendeu? saco E também. seja Não, com não é verdade. puxar saco. Essa Não. mesa tá assim hoje. Tá, hoje tá uma puxa O ego aqui tá. Nem passamos na porta daqui a bocadinho, já nem passamos na porta. Essa parte não. É isso aí, mas aqui também eu acho que tem mais algum vídeo Ser que você amigo queira de mostrar. todos, né? de Não, acho que alguma dentro daquilo pessoa. que Legal, temos tudo mostrado, acho que já está bom, mas é essa mensagem que estamos a passar para a geração da Luísa e agora há cada vez os jovens, mais jovens a fazer exercício físico, ok, principalmente ginásio, eu lido com isso quase todos os dias. É muito importante que eles, obviamente, que eles o façam e, obviamente, os resultados que eles vão ter vão ser, obviamente, rápidos, até pela parte, já falámos disso, pela parte hormonal. E eles, o problema é que muitos deles depois não pensam nisto no longo prazo. E quando digo longo prazo é que é uma coisa para a vida. E como começam tudo muito intenso, Sim. acabam por desistir depois facilmente. Já tive conversas com pessoas aí nos seus 20, por exemplo, que cansaram-se de fazer ginásio porque levaram tudo muito... E acho bem que levem a peito, mas depois têm que perceber que não é só a parte estética que eles conseguiram atingir, é tudo o resto, toda a parte de força, funcionalidade, parte mental, sem dúvida, porque o treino acaba por ser muito mental. Nós conseguimos manter uma rotina ao longo da vida. Sim. É uma disciplina e é mentalidade. E não adianta os pais forçarem se a pessoa não quiser, né? Você já teve também casos assim, da mãe preocupada, o pai preocupado, tem que fazer. No caso da natação, tem que obrigar mesmo, porque tem que aprender a nadar. sobrevivência. Mas em outros quadros não adianta, porque isso tem que vir da vontade deles. Às vezes, e muitas vezes os pais, e isso acaba por ser um erro que os pais acabam por cometer, os pais querem que os filhos façam exercício físico, mas depois eles próprios não fazem. Ok? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. E se as pessoas com uma certa idade, e me incluo, porque já sou 40 a mais, eles têm que perceber se nós amamos a nossa família e fazemos tudo por eles, porque é que não tratamos de nós? E a geração portuguesa, neste caso a população portuguesa, e a minha geração já é um bocadinho diferente, mas a geração, por exemplo, do meu irmão, que é 10 anos mais velho, ou outras pessoas 20 anos mais velhas, ainda tem muita reticência quanto ao exercício físico, porque põe tudo o resto à frente daquilo que é a pessoa. Okay? Daquilo que, se nós estivermos bem individualmente, nós vamos conseguir fazer ainda melhor à nossa família. Okay? E estamos a passar um exemplo. Como é que eu posso pedir ao meu filho, que hoje tem 5 anos, quase a fazer 6, para ele fazer exercício físico se eu não fizer? Perfeito. Não é? E ele, hoje em dia, a Camila sabe, vocês sabem disso, ele vai lá ao estúdio, vê a mãe treinar, vê o pai trabalhar, e então é uma coisa... Faz bagunça. Anda lá às cambalhotas. E então, já começa a fazer essa linha, né? De importância. Criar o E era o que eu estava percurso. dizendo isso. Eu não tive isso na minha vida. Agora é engraçado, né? Porque quando a gente tem os nossos filhos e os filhos têm... A gente leva ao dentista para não dar cárie, né? E por que não levar e estimular o exercício físico, a boa alimentação enquanto é pequenininho, né? É uma contradição, uma coisa com a outra. É tão importante quanto. A gente leva para não ter cárie, para não estragar o dentinho, para não furar e tal. E por que, né? A gente vê tantos pais enfiando hoje tanta comida ruim, né? As escolas mesmo não estimulam o exercício físico como eles têm que ser. A gente vem do Brasil e
É um choque. Eu lembro o polichinelo fazendo. Isso pra gente é brincadeirinha com os amigos, né? Exercício de verdade era a corrida, o estímulo para exercícios mesmos. Sim, o nosso desporto escolar, não andando por outras áreas, o nosso desporto escolar está mal estruturado, no geral, ok? Quando, por exemplo, fomos comparar com os Estados Unidos, que o desporto escolar deles é muito importante, leva-os a bolsas, leva-os depois posteriormente para a faculdade. Em Portugal acaba por ser diferente, e a educação física no geral, obviamente eu já estou muito longe daquilo que é a educação física, mas a minha geração cresceu com uma educação física muito básica. Olha, toma uma bola, joguem a bola. E a sua geração é agora, né? Foi agora, né? Quantos anos você tem, Nuno? Agora 41. Já para lá de muitos. Isso. A bola é importante. Por quê? Porque tem uma idolatria, talvez. Sim, em Portugal, sim, sem dúvida. Eu acho que, às vezes, a minha mãe falou de obrigar, os pais obrigarem. Eu acho que, muitas vezes, quando a gente é novo, é quando a gente vai descobrir o que a gente gosta. E então, é obrigar, mas no sentido de mostrar pro filho... Porque eu... tenho 20 anos, mas a minha mãe me obrigou a fazer vários esportes e agora eu vejo que foi bom. É o que eu estou a fazer com o Rodrigo. Foi bom, porque se eu quisesse, naquela época, eu ficaria no sofá assistindo televisão, assistindo a minha série, ficaria deitada sem fazer nada. Mas a minha mãe me mostrou o tênis, me mostrou a natação, me mostrou... E eu fui descobrindo o que eu gostava. Até para ter oportunidade de ver cada um, né? Porque... Como lembra a professora de música, né? Lá no Brasil, eu coloquei elas também na música. Além da parte física, eu também tento desenvolver a parte musical, cognitiva. Que é bom também. Artística. E a gente teve uma professora que era maravilhosa, porque eu achava que elas tinham que tocar o piano, porque a avó era pianista e tal, e fui direto pro piano. Só que assim, a Luísa, que não tinha nada, se deu bem com o piano, mas a própria Antônia, que tinha um lado musical, né, todo, não se deu bem com o piano. Então, o que essa professora falou pra gente? Falou assim, olha, Camila, vamos tentar fazer uma disciplina onde a gente passe com todos os instrumentos musicais pra gente entender quais são as habilidades e qual seria essa o melhor para Antônia. Até comigo até ela com fez você. também. Eu gostava do piano, mas ela fazia a gente tocar flauta, carrom, pandeiro, ela ensinava de tudo e a gente viu o que é. Acabou que Luísa foi pro piano e a Antônia tinha a parte toda da musical, canto e isso. Então, eu acho que até isso é pra vida, pro exercício físico, pra alimentação quando a criança é pequenininha, né? Pra estimular tudo. Agora, só pra gente... Já estamos indo para o final, né? Mas eu queria que você desse sua opinião sobre o jejum. Eu era mesmo uma das... Grandes jejuns que eu ouvi falar, foge. Eu uso até a fome hedônica, né? Aquela fome que a gente ficava... eu tava emocional. A fome hedônica é uma fome emocional. Eu tinha mais uma fome emocional do que a fome mesmo nutritiva. Queria um pouquinho da sua opinião, só pra gente ir pros finalmente. Ok. Pronto, jejum. Apesar de eu não ser nutricionista, ok? Não é, obviamente, a minha área. Eu já fiz. Já fiz quando trabalhava, por exemplo, no Homes Place. A minha vida permitia-me fazer jejum, ok? E encaixava bem na minha rotina. E então, muita gente encara o jejum como uma estratégia de perda de peso. Mas, se nas horas que nós comermos a mais, vamos ganhar peso. Portanto, não é por fazer jejum, não é por estarmos 16 horas sem comer, que vamos perder automaticamente peso. Okay? Eu fiz e eu consegui fazer jejum a ganhar peso, porque era aquilo que eu queria. Mas dava-me jeito, a nível de rotina, ter aquela janela menor de alimentação. Obviamente, há alguns, volto a dizer, não sendo nutricionista, há alguns benefícios, sem dúvida, para fazer jejum, a nível... autofagia, né? A nível orgânico, pronto. É sempre mais interessante. O jejum, para mim, na minha opinião, deve ser consoante a vida da pessoa. Perfeito. Ok? Portanto, há quem treine em jejum. Nada contra. Agora, não podemos passar numa pessoa que treina alimentada, e bem alimentada, vamos dar o exemplo, que eu começava a treinar às 9 da manhã. E o meu pequeno almoço é o meu pequeno almoço de hoje em dia. O pão, os ovos, a fruta, o iogurte. E estava habituado a isso. Obviamente, quando eu passar para um jejum e continuar a treinar da mesma forma, eu vou ter uma quebra de rendimento. Porque à partida eu vou ter menos energia. Isto parece-me óbvio. Portanto,
esta transposição de um treino alimentado para um treino em jejum tem que ser feito, o treino tem que ser feito de forma gradual. Vai haver uma Desde quebra que de eles não rendimento. chegam te batendo, tudo bem. Com mau humor, né? Desde que não caiam para o lado, desde que não caiam para o lado, está tudo bem. Eu lembro perfeitamente de ter uma vez uma avaliação no Homes Place, na altura, e estar a dar, ou seja, a pessoa faz a avaliação, eu faço um treino, fazíamos um mini treino no fim, e eu começar a olhar para a pessoa e ela é branca. E eu assim, não estamos a fazer nada demais. Perguntar quantas horas comeu? Ixi, já não sei quantas horas é que eram. E então eu estava a fazer um treino muito mais puxado para ela, face à realidade que ela estava a viver naquele momento. Obviamente, isto depois são coisas que nós, enquanto profissionais da área, vamos aprendendo ao longo do tempo. Vai deixamos de ensinar. personalizando cada treino, não é? A Camila já treinou muitas vezes em junho. Sim, não caí não, gente. Nunca caiu, Nem ficou branca. E chegaram para mim. Agora, é importante eu saber disso, ok? Porquê? Porque vou ter que mudar ali qualquer coisa no treino. Sim. Porque é diferente, é sempre diferente. Perfeito. Olha, infelizmente terminamos o nosso bate-papo, já se passou Foi aí ótimo. alguns Passou rápido, minutos, né? muito Muito rápido, isso quer dizer que foi bom. Foi Obrigada. Obrigada E a eu você. gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, o seu contato, como elas podem te achar. Você também dá treinos online, né? Começou Tenho um cliente aí. não, além do acompanhamento online, dou mesmo treinos online através de videochamada. Porque Tem até cliente no Brasil. Tem cliente no Brasil. Atravessa o oceano. É verdade. Por favor. Então, se quiserem contactar, podem sempre contactar pelo Instagram, nunaguiar_pt, ok? E o que é que eu vos quero dizer? É um pouco aquilo que eu disse há bocadinho. Não é simplesmente adicionar anos à vida, é adicionar vida aos anos. E qualquer que seja a idade, o exercício físico, qualquer a forma que ele tenha, não precisa ser necessariamente musculação, mas a musculação, obviamente, tem vantagens que outros exercícios, outras atividades não têm, especialmente no que toca ao controlo e, acima de tudo, nas progressões. Mas se for aulas de grupo, se for agora o Aerox está muito na moda, se for o CrossFit, se for a corrida, a caminhada, a bicicleta, desde que haja essa atividade, vai ser sempre benéfico para a vossa vida. Portanto, comecem a encarar o exercício como um investimento a longo prazo e não um investimento de curto prazo. Perfeito. Muito obrigada. Muito Obrigado. obrigada, Márcia. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Nuno. Obrigado. E agradeço a mais um podcast. Vou colocar todas as informações do Nuno abaixo. E qualquer outra informação é só nos mandar ali. Vamos também pôr o cartão, né, de desconto, que você entra no clube do movimento. Sem dúvida. Eles podem escrever, talvez, musculação, e aí sabe que estão vindo aqui pelo Acompanhe o podcast. movimento mesmo, pode ser movimento. Sim, eu vou colocar tudo explicadinho. E eu agradeço e até o próximo episódio.